Olá, um abraço forte. Eu sou Aparecida Ferreira e eu estou aqui para entrevistar o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB. Foi lançada a Frente das APAES e Pestalozzi. O deputado Eduardo Barbosa é o coordenador dessa frente, é o vice-presidente dessa frente e vai explicar para a gente qual será o objetivo do trabalho. Bom, eu quero cumprimentar todos que estão nos vendo, cumprimentar a Aparecida Ferreira, nossa querida jornalista e amiga, e dizer que, de fato, nós tivemos um feito importante na Câmara dos Deputados, que é a reinstalação da Frente em Defesa das APAES e Pestalozzi. Olha que importante isso. É o reconhecimento das nossas entidades, das nossas organizações, pelo papel que desempenham, pela capilaridade que tem, estando no país inteiro e com atendimento real às pessoas com deficiência e suas famílias. E vários parlamentares, mais de 200 e ainda senadores, entenderam que nós precisamos criar aqui um fórum permanente de debate em defesa das teses que as APAES e Pestalozzi fazem pelo país afora. Você sabe que essas entidades, elas são muito focadas na pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O que significa múltipla, para quem não sabe? É quem tem uma deficiência intelectual e mais outro tipo de deficiência. São pessoas que às vezes são atendidas na nossa instituição porque todas as portas se fecham para essas pessoas e é lá que elas recebem um atendimento integral. Atendimento na educação, na saúde, na assistência social e suas famílias também são orientadas, são apoiadas para que elas possam entender melhor a situação dos seus filhos e dessa forma facilitarmos um processo de inclusão social dos seus filhos, que sofrem ainda uma rejeição muito grande por parte da sociedade. Essa frente, ela vai justamente fazer uma agenda de trabalho, onde como devemos influenciar as políticas públicas nos diversos ministérios. Nós temos muita coisa a avançar, por exemplo, centro-dia para a pessoa com deficiência intelectual. É uma meta. Nós precisamos que o Ministério da Cidadania enxergue isso como uma prioridade, porque as pessoas estão envelhecendo, as pessoas ficam adultas e muitas delas não têm como inserir ao mercado de trabalho pelo comprometimento que apresentam e não podem ficar isoladas na sua família, longe da convivência comunitária e social. Então, isso é um exemplo de várias ações que nós vamos ter que trabalhar ao longo desse ano nesta frente. E nós temos um aliado, que também é um deputado de São Paulo, Marcos Alvim, que está presidindo a frente. É bom que é um novo amigo que chega. Nós devemos sempre estar atraindo pessoas novas para a defesa daquilo que nós acreditamos. E todo mundo sabe que a razão do meu mandato é focado nesse trabalho com a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A frente foi instalada com a participação de representantes de todos os estados brasileiros. Os presidentes das federações das APAES do Brasil inteiro, dos estados brasileiros, né, estavam aqui. Enchemos um auditório e ali tivemos a oportunidade de ouvir também os autodefensores, que são pessoas com deficiência intelectual, que se posicionaram e valorizaram esse ato e esse gesto da Câmara dos Deputados. E vamos ter que trabalhar ainda mais, né, em relação aos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, atendido, acolhido, defendido pelas APAES do Brasil, pelas Pestalozzi do Brasil. Instituições que já têm aí um lastro de história, as Pestalozzi quase um século de existência, as APAES 64 anos de existência no país. E não é fácil ter um movimento tão forte como o nosso, com capilaridade, e é o maior movimento do mundo na área de defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual. A Câmara valoriza as nossas entidades. E o governo, deputado? E os recursos? O governo está destinando recursos para as APAES, para as associações de Pestalozzi, para essas entidades? Existe orçamento? Jornalista adora dinheiro, né? Dados, números, né? Mas é isso, essa é a grande dificuldade dentro de um processo de recessão econômica que nós estamos vivendo. As nossas organizações da sociedade civil, elas vivem de parcerias públicas e de contribuições e ajuda da comunidade. Numa fase de desemprego, numa fase onde o poder público está reduzindo em muito, né,
as suas ações. Minas Gerais, meu estado, então, por exemplo, numa situação de calamidade pública, nós temos atrasos com a Secretaria de Saúde que já chegam a 15 meses de atraso de um programa voltado para crianças de 0 a 3 anos. E as APAES, elas precisam se virar para manter as suas equipes. Então, a situação não é simples, é uma situação muito restritiva de recursos públicos. A comunidade não dá conta de atender esta demanda e a mobilização se torna ainda cada vez mais necessária para a gente transpor essa situação que nós estamos vivenciando. Então, deputado, 15 meses, está faltando dinheiro para tudo. Como que as pessoas se alimentam? Na realidade, são programas distintos. Nós temos várias parcerias, né? Nesse que eu estou fazendo referência, é um programa específico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, que trabalha com estimulação precoce. Nós temos outras parcerias, por exemplo, os professores em parceria com o Estado. Esses foram cedidos, continuam acontecendo. E tem outras APAES que têm outros convênios ligados também à área da saúde para habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, além dessa faixa etária de 0 a 3 anos. Esses estão relativamente em dia. Agora, há lacuna, porque esses convênios, essas parcerias também não sofrem reajustes. E nós temos dissídios coletivos nas instituições que nós temos que respeitar. Então, a folha de pagamento aumenta a cada ano e não há correspondência dos valores na sua correção. Então, nós estamos passando por uma situação bem complexa e a gente vence pela garra mesmo, a garra dos apaianos, a garra daqueles que entendem que seu papel é relevante e que nós não podemos desistir, né? E vamos em frente. Deputado Eduardo Barbosa, agora para encerrar, o governo Bolsonaro está fazendo o dever de casa nesse sentido? Os recursos estão escassos? Os indicativos são positivos, pelo menos teoricamente, concepções, né? A própria presidente, a mulher do presidente da República, né, a senhora Michele Bolsonaro, ela se posiciona claramente em favor das doenças raras, dos surdos, que é uma bandeira que ela levanta, porque ela é intérprete de língua de sinais, e ela tem participado de muitas discussões que os ministérios estão fazendo. Nós tivemos alguns avanços em doenças raras, por exemplo, na distribuição de medicamentos, que era uma luta das famílias, né? Mas existem protocolos difíceis e burocráticos a serem vencidos. Agora, nós não temos ainda expansão em outros programas, nós estamos ainda aguardando os ministérios que demonstram boa vontade, mas eles têm que anunciar programas efetivos, inclusive de ampliação de recursos. Até hoje, esses programas efetivos ainda estão no discurso. Presença do deputado Eduardo Barbosa, ele que tem a hashtag Política do Bem. É uma frase que define bem a linha de ação do deputado. Deputado, muito obrigada por sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigado, Cida. Obrigado por você estar aqui comigo, me entrevistando. As Minas te conhecem muito e você aqui do meu lado. Presença do deputado Eduardo Barbosa, direto de Brasília, Aparecida Ferreira.